Pessoal, não tá bom não, né? O Santos acaba de perder a partida de 3-2 do time do Mirassol lá em Mirassol. É difícil a gente falar sobre o time do Santos hoje, que até os 15 minutos da primeira etapa jogou bem, inclusive recebendo elogios, né, na transmissão. Eu não sei onde vocês assistiram o jogo, mas eu assisti o jogo no YouTube ao vivo da Federação Paulista de Futebol, né? Inclusive estava lá o Dodô comentando, a Milene Domingues, e eu achei que o Santos, a primeira etapa, jogou legal, mas diante das circunstâncias que vinha acontecendo com o time do Santos nas últimas partidas, eu fiquei com o pé atrás, porque normalmente o Santos começa bem e depois cai de produção. Mas primeiramente, deixa eu me apresentar aqui para vocês que não me conhecem, pessoal. Meu nome é Vargas Joaquim, tá? Seja muito bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. E voltando a fazer os comentários e as análises a respeito do time do Santos, né? O time do Santos vem jogando bem na primeira etapa, depois cai muito de produção. Eu acho que o torcedor santista até se empolgou num primeiro momento, mas eu acho que não se fez necessário depois, porque o Santos caiu de produção. Na verdade, os 15 primeiros minutos da primeira etapa, o Santos teve duas oportunidades, duas com o Batistão, né? Uma que ele tentou, deu a meia-lua, demorou para chegar, e o zagueiro chegou nele e acabou tirando para a linha de fundo. Depois, na segunda tentativa do Batistão, a bola foi tocada, feito uma tabela ali com o Marcos Leonardo, que tocou de calcanhar, de letra, para o Batistão, que saiu na cara do gol. De vez de ele dar uma cavadinha, ou de repente fintar o goleiro para a esquerda e chutar com a direita e chutar com a esquerda, ele não fez nenhuma coisa e nem outra, e o goleiro Darley acabou fazendo uma defesa, né? A partir daí, o Santos não jogou mais nada na primeira etapa, só teve o sufoco. O time do Santos começou, meio que deu um blackout, eu não sei o que acontece. Todos os jogos do Santos na segunda etapa, nessa vez foi na primeira etapa. Eu acho que é até justificável pelo que aconteceu, como aconteceu o primeiro gol do time do Mirassol. Porque aos 26 minutos da primeira etapa, teve uma jogada, eu não lembro se foi o Batistão ou se foi o Felipe Jonathan, que tocou para o Marcos Guilherme, no meio dos zagueiros. Ele sobrou praticamente na cara do gol, ia fazer o gol, e o zagueiro não visou a bola e deu um chega para lá, falta claríssima. Claríssima. O árbitro da partida não deu a falta, e depois dessa jogada, a bola ela foi alçada lá pela direita, e teve um cruzamento que o rapaz chamado, esqueci teu nome, Zeca, que inclusive foi o jogador mais importante do time do Mirassol, foi considerado o jogador da partida, recebeu o troféu e tudo mais, acabou fazendo gol, né? O Santos começou a reclamar, e com razão, só que reclamou e esqueceu de fazer a marcação no primeiro tempo. O time do Santos se desestabilizou de uma forma e acabou tomando o segundo e o terceiro gol. O segundo gol foi feito pelo Fabrício Daniel, num chute que ele deu na esquerda lá no canto direito do João Paulo, e depois numa perda ali no meio de campo, num pé de ferro, que o Santos hoje não ganhou nenhuma dividida praticamente na primeira etapa, inclusive. Esse jogador, Rafael Silva, fez o terceiro gol. E aí o torcedor santista começou a pensar a mesma coisa que vem acontecendo nas partidas anteriores, né? Isso foi contra o Guarani, isso foi contra o São Bernardo, isso foi contra vários times que vem acontecendo. O Santos tem perdido as partidas dentro de casa, inclusive, sofrendo empates, perdendo dentro de casa e tudo mais, na segunda etapa. Não conseguimos entender qual é o motivo porque os jogadores do Santos caem tanto de produção, da forma que cai. Mas dessa vez, o Santos deu um apagão na primeira etapa, depois dos 15 minutos. Logo depois dos 16 minutos até o final da primeira etapa, aos 45, que teve o acréscimo de 2 minutos, se eu não me engano, o Santos deu aquele apagão, tanto é que tomou 3 gols. Aí, eu preciso falar uma coisa para você, para a gente fazer um comentário em cima daquilo que aconteceu dentro da partida, né?
Para muitos, para todos os canais, com certeza, que só falam a respeito do Santos, e os cronistas esportivos, inclusive aqueles que estavam no estádio e deu a escalação 1 hora antes da partida. O Santos teve uma escalação surpreendente, né? Para muitos acharam bom. O Santos saiu jogando com o João Paulo, depois o Matos na lateral direita, o Kaique, o Bauerman, que jogou muito bem, o Lucas Pires, que até o primeiro tempo jogou bem nos 15 minutos, depois junto com o time, na primeira etapa, os 30 minutos finais, junto com o acréscimo, também deu aquele apagão nele. O meio de campo saiu com Balieiro, Batistão, Marcos Guilherme, pessoal. E aí na frente, com Ângelo, Marcos Leonardo e Batistão. Olha, deixa eu falar um negócio para você. Eu já havia falado em outros vídeos anteriores, independentemente dos resultados do Santos, que o Santos tem um problema crônico de marcação no meio de campo. Crônico. O Santos terminou o ano passado jogando com uma diferença tática de 3 zagueiros, uma trinca de 3. Jogando com 3 zagueiros. Era o Kaique, era o Kaique, se eu não me engano, o Velasquez. Eu não me recordo, mas o Santos acabou o ano jogando com 3 zagueiros. Só que o Carille, ele sempre falou, principalmente depois de entrevistas pós-jogo, que a preferência dele era jogar com uma linha de 4. Só que para o Carille jogar dessa forma, o Carille ele tem que ter um meio de campo que protege os zagueiros. E o Santos não tem. O Santos não tem esses jogadores. O Santos saiu jogando ali no meio de campo com Balieiro, que depois da saída do Alisson, ele é o maior marcador que temos na equipe do Santos. Ele não marcou ninguém. Ficou perdido depois que o Santos tomou o primeiro gol junto com os outros jogadores. O Felipe Jonathan, que tem não sei o que está acontecendo com esse garoto, tá mal fisicamente, sem tempo de bola, demorando uma eternidade para poder voltar. E aí você tem o Marcos Guilherme, que até jogou bem, mas na segunda etapa, junto com a evolução dos outros jogadores depois das substituições que nós vamos chegar lá. Mas o Batistão só jogou os 15 primeiros minutos. Não teve função dentro da partida, tanto é que saiu depois. E aí, o que acontece? Como o meio de campo não marca, não tem reposição, não tem marcação, não alimenta o sistema de ataque do time, como que o Marcos Leonardo vai jogar? Como que o Ângelo vai jogar dessa forma? Não joga. Eu tenho falado aqui também que o time do Santos precisa povoar mais o meio de campo quando joga com essa linha de 4. Isso não tem acontecido. E ainda escala esses tipos de jogadores na equipe do Santos, não é ficar pegando no pé. Acontece que o time, para jogar dentro ou fora de casa, precisa ser dinâmico. E quem que você vê de dinamismo aqui? Balieiro? Balieiro sabe sair jogando, pessoal? Não. Ele sabe destruir e tocar para quem tem que fazer essa situação. De municiar o meio de campo, mas não é a função dele. O Felipe Jonathan é um bom jogador. Estranhamos porque até o final do ano passado ele estava jogando no meio de campo. No começo desse ano ele foi deslocado para a lateral esquerda. Só que não tinha como ele voltar para a lateral esquerda porque o Lucas Pires pediu passagem e está jogando muito bem. Inclusive a maioria dos gols do Santos está saindo do pé dele. E aí o Santos tem um meio de campo perneta, que não marca, que não toca a bola, é aquela abertura onde tudo, parece uma escola de samba, onde todo mundo passa e ninguém fala nada, todo mundo só fica assistindo, pessoal. É difícil. Como que o Santos vai fazer gol dessa forma? E foi assim, o Santos tomou o gol, o Santos foi para o segundo tempo, o Santos tomou 3 gols, 3 gols, deu aquele apagão, assim como vem acontecendo normalmente com o time do Santos. Eu falo normalmente porque todas as partidas acontece a mesma coisa. Eu não sei se o Carille não consegue enxergar isso. Bom, e aí foi para a segunda etapa, o Santos já entrou na segunda etapa com 3 alterações. Eu vou ler aqui no meu caderninho, eu peço perdão, desculpa para vocês. O Santos retirou o Felipe Jonathan, que jogou muito mal, para a entrada do Camacho. O Santos tirou o Léo Batistão para a entrada do Sandri.
E o Santos tirou o Vinícius Balieiro para a entrada do Lucas Braga. Aí o Santos começou a jogar. Aí já houve uma mudança de postura do time do Santos, né? Para quem não assistiu o jogo. Eu tô falando que o Santos se impôs dentro da partida. Tanto é que o time do Mirassol começou a recuar. E aí o Santos foi lá e fez o primeiro gol. O primeiro gol do Santos aconteceu da seguinte forma: aos 4 minutos, teve um toque por elevação espetacular do Camacho, que também não foi essa grandeza do que foi. Jogou bem? Jogou. Porque o Santos teve uma postura diferente. Mas ele tem muito problema de marcação e tem muito problema, inclusive, de reposição. Quando o Santos perdia a bola lá na frente, a reposição dele era ridícula, né? Mas ele deu um bom passe para o Madison, que de cabeça fez o 3-1, fez o gol. E depois, lá nos 13 minutos, o Santos fez o segundo gol, que foi um arremesso lateral do próprio Madison, que jogou lá na pequena área. O goleiro não saiu, o Bauerman dividiu de cabeça, acho que foi com o Lucão. A bola acabou sobrando para o Marcos Leonardo, que chutou, o goleiro Darley fez uma excepcional defesa, e a bola sobrou para o Marcos Guilherme, que acabou batendo para dentro do gol. A partir daí o Santos começou a fazer uma pressão muito grande, mas muito grande mesmo. Bola para a esquerda, bola para a direita. O Santos mudou totalmente o esquema da partida, né? O Santos ainda foi para tudo ou nada, jogou com o time inteiro em cima do time do Mirassol. Acho que o Mirassol teve uns 2 contra-ataques. Inclusive o João Paulo fez uma defesa boa na segunda etapa, mas foi apenas um espectador na partida, pelo menos na segunda etapa. E aí, no finalzinho da partida, acredito eu, mais nos acréscimos, teve um cruzamento do Lucas Pires e uma cabeçada queima-roupa do Marcos Leonardo, o goleiro Darley fez a defesa. Se vocês repararem, o Madison estava atrás, melhor colocado. Só que como o Marcos Leonardo cabeceou, ele cabeceou praticamente na mão do goleiro. O Madison, que tem mais cacuete de artilheiro, se fosse ele que tivesse cabeçado, mas agora não adianta falar, né? Com certeza ele cabecearia no canto esquerdo ou no alto, e o Santos com certeza, talvez, todavia, porque teria empatado. Aí você pergunta, o árbitro, quando não deu aquela falta lá no Marcos Guilherme, na primeira etapa, que originou o primeiro gol num contra-ataque do time do Mirassol, se não tivesse, e que foi falta, então foi irregular. Teve algum problema no VAR, que na transmissão do YouTube da Federação Paulista de Futebol não mostrou o replay, mas depois que o juiz, o árbitro da partida, melhor dizendo, deu o gol, mostrou e foi nítido que foi falta. Os comentários da partida pelo Dodô e a Milene Domingues dizem que foi falta sim, e o Santos foi prejudicado. Então, desse lado, o Santos era pelo menos para sair com um ponto de lá. Não pelo que jogou na primeira etapa, mas sim pelo que jogou o segundo tempo. O Santos, dizem que não faria diferença. Nesse caso fez diferença sim, porque o Santos conseguiu fazer 2 gols na segunda etapa, com as alterações que fez, e depois acabou, inclusive, até saindo o Ângelo, coitado, que fez algumas jogadas, cansou também para a entrada do Thailson. Mas o Thailson também, exemplo do que aconteceu na última partida, também não fez diferença nenhuma, né? O Santos perdeu novamente, pessoal, por 3-2. O Santos vai pegar o São Paulo na próxima partida, na Vila Belmiro, às 18h30. O horário do jogo modificou, tá? Era às 16 horas e foi mudado para as 18h30. Por conta do jogo, se eu não me engano, do Atlético Mineiro e o time do Palmeiras, que vão fazer uma final aí. Bom, enfim. E o Santos praticamente vai ter todos os jogadores à disposição, né? O Velasquez, que foi poupado, juntamente com o Ricardo Goulart, que também foi poupado, vai voltar para a partida de domingo que vem, né? A torcida do Santos está nervosa, a torcida do Santos está apreensiva. Ora incentivou o time da Vila Belmiro, quando estava melhor na partida, mas quando o Santos tomou aqueles 3 gols, foi difícil segurar a torcida com razão, né? Com esse time que sair jogando, quem que o Santos vai ganhar? Não ganha de ninguém, pessoal. Não ganha de ninguém. Absolutamente ninguém. O Santos não marca.
O Santos não tem o poder de marcação. Ah, mas o Santos é um time ofensivo, mas qual é o time nessa velocidade que tem o futebol nos dias de hoje que não consegue marcar? O Santos precisa contratar. Tenho falado aqui todos os pós-jogos. Estão falando ainda do zagueiro Maicon para jogar no time do Santos, né? Para tirar um pouco dessa responsabilidade que o zagueiro Kaique tem, né? De apenas 18 anos. Esse Maicon é aquele mesmo que jogou pelo São Paulo, se não me engano jogou na Itália, na Turquia, se eu não me engano, e agora está na segunda divisão, jogando lá no Cruzeiro. Não sei como tá as negociações, se ele virá ou não para o time do Santos. A princípio tem lido algumas notícias que o Santos ainda tem a intenção de contratar esse jogador. Não sei se por empréstimo, muito provavelmente que sim. Mas me parece que o time do Cruzeiro está dificultando. Se for para vir esse jogador e prejudicar de repente alguma contratação que o Santos venha fazer para o meio de campo, então eu prefiro que esse jogador, o Maicon, fique lá no Cruzeiro mesmo, porque o Santos precisa arrumar um meio de campo, porque o time do Santos não tem nenhum jogador, o Santos não está passando respeito para os times adversários. Todos os jogos que o Santos faz, os seus times oponentes têm estudado muito a equipe do Santos e têm percebido que o time do Santos tem caído muito na segunda etapa. Hoje o Santos caiu depois dos 15 minutos do primeiro tempo, né? Não foi na segunda etapa, fez justamente o contrário. Mas hoje o problema não foi dos jogadores do Santos na segunda etapa. O problema foi na escalação, né? O Santos escalou um meio de campo que não marca ninguém, nem consulta, como diz o Ricardo Martins e o Ademir Quintino no programa Domingo Esportivo. Pelo amor de Deus, como que o Santos vai ganhar uma partida dessa forma, pessoal? Não tem condições. Hoje, o time do Santos perdeu, infelizmente. Domingo, espero que o time do Santos vença. O Santos vai ter praticamente o time completo, todos os jogadores, inclusive o Jobson hoje estava no banco de reserva, foi escalado. Mas o Carille precisa arrumar esse meio de campo. Com certeza, o Carille vai escalar esse mesmo meio de campo que entrou na segunda etapa. Com o Sandri, com o Camacho, e vai provavelmente jogar ali com o Marcos Guilherme, né? Jogando ali o Lucas Braga para jogar ali do lado inverso do campo, né? Que normalmente ele joga ali pela esquerda, ele corta para o meio e acaba batendo com o pé direito, com o pé trocado para o gol. Difícil hoje falar sobre o time do Santos, mas deixa eu me apresentar de novo para vocês que estão chegando pela primeira vez aqui no meu canal. Meu nome é Vargas Joaquim, seja muito bem-vindo ao meu canal e não se esqueça de se inscrever, tá bom, pessoal? Para dar uma força para esse canal aqui, e quanto mais santistas puderem assistir esse vídeo, eu agradeço. De mais a mais, fica na paz, fica com Deus e até breve. Um abraço, tchau!